Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Vinícius Pinheiro, aqui do NEAF, e sejam muito bem-vindos a mais um programa Pela Ordem. O programa Pela Ordem é uma iniciativa do NEAF no sentido de oferecer dicas, sugestões e macetes para o exame da OAB, ok? Eu vou tomar a liberdade de apresentar para vocês questões e polêmicas sobre filosofia do direito, em especial a filosofia do direito contemporânea, ok? Nesse Pela Ordem, o assunto que eu separei para vocês, é sobre um autor, um filósofo alemão chamado Karl Lorenz. O Karl Lorenz, ele foi um autor solicitado no exame 18 e para nós é uma questão bastante importante porque vai demonstrando que o exame da OAB em termos de filosofia do direito cada vez mais se preocupa com a questão da hermenêutica, a questão da interpretação jurídica. Isso mostra que é uma tendência sempre constante, uma tendência cada vez mais crescente no exame da OAB ficar discutindo a interpretação das normas. Para nós, nada mais adequado do que isso, né? O advogado, ele é um profissional que precisa compreender a hermenêutica jurídica. O advogado é um profissional que precisa ter essa agilidade argumentativa. A agilidade argumentativa é essa que é decorrente da hermenêutica, é decorrente da arte, da interpretação do direito. Em Karl Lorenz, o que há de mais marcante é o chamado círculo hermenêutico. O círculo hermenêutico em Karl Lorenz significa uma volta, né? Uma volta constante, uma volta permanente do intérprete do direito à leitura do texto da lei. O texto da lei ele pode variar o seu sentido, o sentido do texto da lei pode variar conforme as circunstâncias. Daí essa ideia de circularidade, né? O intérprete do direito ele sempre tem que voltar ao sentido originário da lei. Por isso que a gente colocou essa expressão, né? O círculo hermenêutico e a volta ao ponto de partida. Vou tomar liberdade de deixar o slide aberto para que a gente possa ler o nosso texto aqui juntos. Interpretação, aí vem o equivalente, né, em alemão, é, se nos ativermos ao sentido das palavras, desentranhamento, difusão e exposição do sentido disposto no texto, mas, de certo modo, ainda oculto. Então, existe uma tradição, viu, turma, em questões de hermenêutica, no sentido de que a hermenêutica ela é uma certa forma de esclarecimento. O texto da norma, o texto normativo está aí, presente, nos códigos, no site do Congresso, etc. Mas a hermenêutica ela promove um esclarecimento daquilo que tem uma aparência de clareza, mas que se mostra ainda oculto. Continuando a nossa leitura, mediante a interpretação, faz-se falar esse sentido, quer dizer, ele é enunciado com outras palavras, expressado de um modo mais claro e preciso e tornado comunicável, ok? O Karl Lorenz, eu particularmente julgo um autor um tanto quanto complexo. Eu lembro que na minha época de graduação, isso já faz uns 15 anos, denunciando a minha idade, o Karl Lorenz ele foi apenas mencionado em sala de aula aos tempos da graduação, e eu lembro que nós só fomos estudar mesmo com mais profundidade nos tempos do mestrado. E ainda assim eu não me apresento como autoridade no autor, não me apresento como profundo conhecedor, porque para se conhecer uma filosofia, um autor, nós temos que estudá-lo durante vários anos, né? Muitos anos nos concentrando. E eu lembro que a gente só foi ver esse autor com mais rigor no mestrado. Como se trata de um autor bastante complexo, vamos resolver um exercício que eu já coloquei aí na tela para vocês. Vamos resolver um exercício porque a solução de exercício, às vezes o estudante de direito, ele cai na tentação de supor que não é importante resolver exercício, basta ler os textos, basta ler a lei, mas está inadequado, viu, turma? A melhor sugestão de estudos é sempre, sim, no caso de um exame sobre dogmática, né, profissionalizante, lê o texto da lei. No nosso caso, como não é texto de lei, né, lê o texto do filósofo. Depois disso, fazer algum mecanismo de resumo para revisão, com palavras-chave, nem que seja apenas com palavras-chave, e depois exercício, pessoal. Exercício, exercício, exercício. Por quê? É justamente dessa forma que vocês vão ser cobrados e exigidos.
De que adianta ter leitura, né, minuciosa de todas as entrelinhas da lei ou do texto filosófico, se na hora de resolver exercício a gente não tem agilidade, né, para poder marcar o X na alternativa correta. Então ficamos bem atentos, porque o Carl Lorenz é um autor que, na nossa humilde avaliação, é complexo. Mas, pessoal, nesse exame da OAB, o 18, o exercício pode ser resolvido por critério de razoabilidade. O Carl Lorenz caiu pela primeira vez no exame da OAB nesse 18. E aí o aluno pode, na hora, se sentir surpreendido, né? Puxa vida, um autor novo, né? A gente não conhece, nunca ouviu falar, etc. Mas, pessoal, lendo as alternativas com a devida acuidade, você consegue resolver o exercício. Então, vamos lá. Segundo o justo filósofo alemão Carl Lorenz, os textos jurídicos são problematizáveis porque estão redigidos em linguagem corrente ou em linguagem especializada, mas que, de todo modo, contêm expressões que apresentam uma margem de variabilidade de significação. Então, ficar atento, pessoal, para a hermenêutica. É importantíssimo nos concentrarmos nessa margem de variabilidade significativa das palavras. São muitos autores que se preocupam e se concentram com essa questão bastante polêmica sobre a hermenêutica jurídica. Nesse sentido, assinale a opção que exprime o pensamento desse autor acerca da ideia de interpretação da lei. Então, pessoal, em que pese o Carl Lorenz nunca ter sido cobrado antes no exame da ordem, dá para resolver esse exercício de uma forma razoável. O examinador da OAB nunca cobrou o Carl Lorenz no exame da ordem, ok. Mas o examinador da OAB também ele é generoso, né? Ele foi gentil com o estudante, ele foi gentil ali com o candidato, porque ele colocou, né, um excelente resumo do pensamento do Carl Lorenz. Eu vou tomar liberdade de deixar o slide assim expandido para a gente poder ler com mais facilidade aí de casa. Alternativa A. Deve-se aceitar que os textos jurídicos apenas carecem de interpretação quando surgem particularmente como obscuros, pouco claros ou contraditórios. Turma, está inadequado, não é essa a alternativa correta. O pensamento do Carl Lorenz, ele fala que todo texto normativo é passível de uma variabilidade significativa. A alternativa A dá a entender que é apenas as hipóteses de texto obscuro, então a alternativa não está correta. A alternativa B, também vou deixar a tela expandida um pouco, para vocês de casa poderem ler com mais facilidade. Interpretar um texto significa alcançar o único sentido possível de uma norma conforme a intenção que a ela foi dada pelo legislador. De novo, pessoal, e até na hora de eu fazer a leitura, eu sem querer, né, acabei dando uma dica porque eu dei ênfase na expressão que aponta uma alternativa que também é inadequada. Lendo de novo, interpretar um texto significa alcançar o único sentido possível? Não, pessoal. A filosofia do Carl Lorenz, a hermenêutica, ela vai tratar justamente sobre múltiplos sentidos possíveis da norma jurídica e não apenas um único sentido possível. Então, a alternativa B também é inadequada. Pessoal, lendo a alternativa C, vou deixar de novo na tela expandida. Os textos jurídicos, em princípio, são suscetíveis e carecem de interpretação porque toda linguagem é passível de adequação a cada situação. E aí, pessoal, essa alternativa nos chama a atenção, né? Essa alternativa, se nós formos ler o início lá do texto, né, o enunciado do exercício apresentado pela OAB, nos parece a mais adequada. Mas, para não termos dúvida, vamos ler a alternativa D. E última, a interpretação dada por uma autoridade judicial a uma lei é uma conclusão logicamente vinculante que, por isso mesmo, deve ser repetida sempre que a mesma lei for aplicada. De novo, turma, não é esse o pensamento do Carl Lorenz. O pensamento do Carl Lorenz, ele faz uma abertura do sentido interpretativo, da significação da norma jurídica. Ele não é um pensamento que fecha o sentido da norma. A alternativa D dá a entender esse sentido fechado, né? A interpretação feita por autoridade judicial, vincula, etc, etc. Portanto, não está adequado, pessoal. Logo,
a nossa solução para o exercício é a alternativa C. A alternativa C, que é a mais adequada, porque justamente ela dá esse sentido de abertura para a interpretação da norma jurídica. Tudo bem, pessoal? Então esse foi mais um programa pela ordem, aqui do Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz, o NEAF. Espero que tenha sido bastante útil, bastante proveitoso para vocês e fica o meu eterno desejo de sucesso, bons estudos e boas provas a todos. Até mais!